Bom dia, sejam todos bem-vindos. Quem vai entrar aqui agora ao vivo comigo, quem vai assistir essa gravação depois, sejam todas bem-vindas à nova temporada de lives. Eu tô muito feliz por estar iniciando essa nova temporada de lives. E essa nova temporada, ela vai ser baseada toda em assuntos que vocês foram me trazendo lá nos stories, no inbox, quando a gente foi conversando e vocês me contando os maiores desafios de vocês. E nós vamos começar essa temporada com o assunto que foi mais votado, assim, que todas vocês falaram do desafio que é, né? A maioria de vocês falaram do desafio que é se conectar com os ciclos da mulher, as fases do ciclo. Então, o objetivo dessa primeira live, desse nosso primeiro encontro dessa nova temporada, é a gente falar sobre o que é a ciclicidade, né? O que é essa questão de ciclos da mulher, quais são as fases do ciclo e qual é o grande desafio para nós sobre essa questão toda de ciclicidade. E terceiro ponto, que é como começar esse processo. Então fica comigo até o final, essa live também vai ficar disponível, a gravação vai ficar disponível lá no canal do YouTube. E porque o objetivo é esse, é que cada vez mais a gente converse sobre esses assuntos, que a gente aprenda, troque e vá fazendo esse grande movimento de conexão com a gente mesma, com a nossa essência. E para quem não me conhece, eu sou a Cris, eu sou consteladora familiar e terapeuta do feminino. Trabalho hoje com o foco em ensinar as mulheres a encontrar esse lugar de mulher adulta, esse lugar de força que eu chamo. Ah, tudo bem? Aí hoje tá dizendo aqui que adorou a dança da lua cheia. É isso, é a gente se reconectar com a nossa essência e para encontrar esse nosso lugar de força da mulher adulta, para a gente viver uma vida mais leve, uma vida próspera e abundante, porque a gente merece. E aí hoje que tá comentando da dança da lua cheia, ontem eu fiz um ritual, quem ainda não assistiu, vai lá, eu coloquei um pedacinho dessa dança, dessa meditação ativa lá no feed, no Instagram. E para que é esse ritual e outros que eu estou fazendo, como o preenchimento da mandala lunar, que a gente vai falar aqui daqui a pouco também, a própria meditação, a dança foi uma meditação ativa, eu também tô fazendo meditação, aquela meditação paradinha, olhando para dentro. Para que tudo isso? Para se conectar com o quê? Com o nosso mundo interior, com o meu mundo interior. E é sobre isso que eu venho falar aqui, é sobre isso que eu ensino as minhas alunas, é sobre essa conexão com o que está dentro de nós. Porque, gente, eu adoro, eu não sei se vocês já viram que eu coloco o oráculo da deusa ali também, e tem a deusa Ártemis, que é uma deusa muito da liberdade, da natureza, um arquétipo, né, que nos ensina sobre uma coisa que eu gosto muito. A deusa Ártemis, ela é representada por uma mulher que se sente livre, assim, conectada com a natureza, e ela tem um arco e flecha na mão. E aí ela diz o seguinte: como é que eu vou acertar qualquer coisa sem antes ter um ponto de partida? E aí eu já começo o nosso assunto aqui sobre ciclicidade feminina. Geralmente a gente tá tão focada lá fora, na performance, no resultado, e hoje eu tenho que fazer 10 coisas, amanhã eu tenho que fazer 20 coisas. Eu tô olhando lá no Instagram que todo mundo tá postando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, e a gente vai entrando nesse ritmo. Acelerado, acelerado, acelerado. E aí a gente só tá lá com a nossa flecha aqui pronta. Ah, agora, eu vou fazer essa meditação aqui também. Tá todo mundo fazendo. Eu vou fazer esse resultado, eu vou entregar isso, eu vou entregar aquilo. Pensa em vocês, e eu também me incluo nisso, como uma guerreira. Pronta, com o seu arco e flecha na mão. Sim, a live vai ficar gravada e hoje. Pensa então a gente como uma guerreira tentando acertar algo lá fora, mas totalmente desconectada do nosso centro de partida. E qual é o nosso centro de partida para alcançar qualquer coisa lá fora? Nós mesmas.
Então essa nova temporada de séries é sobre isso, gente, sobre isso que eu quero falar com vocês, que eu quero ensinar o que eu já aprendi, compartilhar, não de um lugar de quem sabe tudo, né? Não é isso, mas num lugar de quem já caminhou já trilhou algumas estradas, alguns caminhos, e quero compartilhar o que eu aprendi para vocês verem se faz sentido, para vocês captarem aquilo que serve para vocês também e poderem se empoderar dessa força interior que todos nós temos, todos nós. Nós somos todos filhos do divino, nós todos merecemos e temos acesso a uma vida abundante. Porém, nós precisamos abandonar esse nosso velho eu, esse eu, né, que a Yosha até colocou aqui tudo na correria, abandonar essas velhas crenças, abandonar velhos conceitos, abandonar até mesmo o nosso próprio eu, esse eu que a gente acha que é verdadeiro, mas é um eu cheio de máscaras, cheio de couraças, de cascas, né, de coisas que limitam, que bloqueiam. A gente precisa começar a trazer, ampliar o nosso conhecimento, a nossa consciência, para poder ter um ponto de partida. Então a gente volta lá para a deusa Ártemis, que deu o exemplo aqui no começo, com seu arco e flecha na mão, já conectada em primeiro lugar consigo mesma. E aí sim ter clareza de qual é o alvo, quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos. A gente vai fazer outras lives aqui nessa temporada falando mais sobre isso. Hoje o foco é ciclicidade feminina. Por quê? Porque a gente tem que começar de dentro, né? E nós, mulheres, somos cíclicas. O que significa isso? Que a gente tem uma flutuação hormonal, que a gente oscila entre altos e baixos. Então, essa flutuação dos nossos hormônios reflete no nosso comportamento, reflete na forma como a gente age durante algumas fases do nosso ciclo. Então, ser cíclica é isso. Eu até anotei uma frase aqui de uma naturopata, a Lara Briden, que eu gosto muito, e ela diz o seguinte: seus hormônios flutuam porque vocês os produzem em padrão cíclico. Então eu quero começar esse nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, por essa pergunta: por que falar de ciclos? E o que é a tal da ciclicidade? Vamos resgatar um pouquinho assim de como... Lembra aí vocês na infância, eu ontem fazendo aqui as anotações, os tópicos da live também, relembrei isso. Como que a gente aprendeu sobre essa questão de ciclo, sobre essa questão de menstruar, sobre essa questão toda que envolve a ovulação também? A gente aprendeu, a maior parte de nós, vocês me ajudem aí, eu anotei aqui algumas crenças, algumas coisas que a gente foi escutando lá desde a infância, a nossa fase ali da adolescência sobre menstruação. Ser mulher é difícil. O sangue, ai que nojo, é sujo, ai que coisa ruim, é horrível estar nessa fase. Fujam de mulheres que estão na fase da TPM. A TPM, né, ganhou essa cara de vilã, assim, sendo que a gente aprendeu que é uma coisa que é um período que é pra estar tensa, que é pra sofrer. Então, assim, homens, fujam das mulheres na TPM. Quando uma mulher estiver na TPM, nem chega perto. Né? Lá vem as mulheres e o papo dos hormônios, né? Então assim, e isso não é dito, não tô dizendo que isso é dito por homem ou por mulheres, ou que não é isso, às vezes nós mesmas falamos sobre isso. Por quê? Porque isso é uma coisa que está enraizada na nossa cultura, foi dessa forma que a gente aprendeu. E aí a gente simplesmente ficou lá esperando, vai ter um momento que eu vou sangrar e eu tenho que fazer, né, tudo ali para esconder. Deus me livre, né, falar disso.
Claro que isso não, eu não vou generalizar, mas é uma observação de um padrão, e eu tô falando também da minha própria experiência, assim, que fiquei lá esperando aquele momento e, nossa, agora, né, vou amarrar uma blusa aqui na cintura pra ninguém saber, vai que aconteça alguma coisa, e se eu tiver que falar que eu estou menstruada, meu Deus. Então, esse assunto de falar sobre ciclicidade, de falar sobre a nossa menstruação, a nossa ovulação, ele é um assunto que agora tem mudado, está mudando, a gente está mais consciente, mas por muitos e muitos anos ele foi uma coisa que foi tratada de uma forma para que a gente se afastasse disso. Inclusive, daí, eu também dividindo a minha própria experiência, eu vou tomar anticoncepcional direto, né? O famoso anticoncepcional direto, porque eu não quero nem menstruar. E por anos eu fiz isso. E tudo isso faz com que a gente fuja da nossa natureza, com que a gente não busque mais conhecimento sobre o que é isso que acontece no meu corpo. E tem uma outra questão que é muito importante, que a gente também aprendeu a separar corpo de espírito, de emoção, a gente tem essa cultura também de separar as coisas, né? Então, quando eu tô falando de corpo, eu não tô falando de algo eu tô falando de algo físico, matéria, e eu tô separando a espiritualidade, eu tô separando aquilo que é sagrado. Isso também é uma coisa que a maioria de nós aprendeu desse jeito nessa cultura. E não, o nosso corpo, o nosso espírito, as nossas emoções, a nossa mente, é tudo uma coisa só, né? Claro que a nossa parte emocional, espiritual, são energias mais sutis, até que a gente chega nessa energia mais condensada, que a gente chama de matéria, que é o corpo. Por que eu tô falando isso? Por quê? Porque a flutuação hormonal, ela faz parte do nosso processo. Não é uma coisa feia, uma coisa ruim, não é pra gente se achar lunática, louca. Daqui a pouco eu já vou falar das luas também. Mas teve já um tempo muito antes os saberes ancestrais femininos, e hoje muitas tribos, muitos povos ainda preservam esses costumes de tratar esse momento como um momento sagrado. Claro que cada um na sua cultura, cada um com o seu aprendizado, mas tem ainda. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui nessa live é também resgatar isso, é resgatar esses aprendizados, não porque a gente tem que fazer, se a cultura indígena tal diz que a mulher menstruada tem que ficar lá na tenda, né, descansando, não pode fazer nada. Respeitamos, é a cultura, eles tratam dessa forma. Não tô dizendo que tu aí do outro lado vai ter que cancelar todos os teus compromissos e também ir para uma tenda. Não, mas é pra gente pegar o que isso traz de aprendizado, o que significa essa questão sagrada que está por trás desse processo, como todos os outros processos que acontecem no nosso corpo e na nossa vida. Então é isso, deixa eu ler aqui o que a Yoshi falou. Meu médico sugeriu e optou que seria melhor usar o DIU hormonal. Isso é ruim para o sagrado feminino? Não, entre falando aqui na minha área, né, ao que me compete. Dentre os anticoncepcionais, toda essa parte, né, que a gente usa, os contraceptivos, o DIU hormonal. Dentre os contraceptivos hormonais, o DIU hormonal, que é o DIU Mirena, né, ele ainda é uma opção um pouco mais amigável para o corpo. Então, isso eu tô baseada aqui nos meus estudos, né, dos saberes femininos. Também tô muito baseada nessa médica que é naturopata, né, então claro que cada um deve ver aí com a sua situação específica, com o seu médico, mas dentro do meu conhecimento aqui, o DIU hormonal, em comparação a outros contraceptivos hormonais, ele ainda acaba sendo uma melhor opção, tá? Porque ele não avança tanto essa questão da ovulação, tá? Ele não agride tanto quanto alguns outros métodos. E eu já vou deixar de dica aqui pra vocês que lá no meu canal do YouTube tem uma série de lives
que eu fiz baseada nesse livro, O que Nunca Te Contaram sobre o Teu Ciclo Menstrual. E eu fiz 8 lives, é uma série. Cada live eu falo sobre um tema, compartilhando o que eu aprendi quando eu estudei esse livro, tá? Então já vou deixar essa dica também. Vai lá no canal do YouTube e dá uma olhada lá. Para ver se... Porque lá eu falo sobre métodos contraceptivos, falo sobre a TPM, então é bem bacana essa série de lives, vai lá e dá uma olhadinha também, tá? E bom que a Yoshi trouxe aqui essa questão de sagrado feminino, né? Muita gente já fica com o pé atrás quando a gente fala de sagrado feminino. Ih, lá vem com dogmas, com imposições, lá vem essas mulheres que ficam querendo impor. Gente, são só nomes. Se tu vai chamar de sagrado feminino, de autoconhecimento feminino, de conexão com o divino, enfim, o nome, aquilo que faz bem pra ti, aquilo que te conecta, esse é o mais importante. Sagrado, tudo é sagrado. Nós somos um ser integral, feitos de energia masculina, energia feminina. E tudo é sagrado, nosso corpo é sagrado, o todo é sagrado. Então é nesse sentido, assim, aproveitando, né, que a Yoshi compartilhou aqui pra nós a questão do sagrado feminino, que também é uma forma de chamar todo esse conhecimento voltado a esse resgate do feminino, né? Mas vamos lá. Então, por que falar de ciclos? Porque temos ainda muitas crenças enraigadas, porque temos muitas crenças que limitam em relação ao nosso ciclo, à nossa ciclicidade, aos ciclos dos nossos hormônios, né? E o que é essa ciclicidade? Essa ciclicidade é justamente respeitar esses ciclos, é justamente respeitar que vai ter fases do nosso ciclo em que o nosso estrogênio, nossa progesterona vão estar mais em volumes menores, em volumes mais baixos, e que isso vai impactar o nosso comportamento, impacta no nosso sono, impacta em várias coisas na nossa fisiologia, que impactam também em a gente se sentir mais expansiva ou ou menos expansiva, né? Mais em recolhimento. Então, nas fases em que a gente tá na fase pré-ovulatória e ovulatória, que os hormônios estão subindo, né? O nível de hormonal nosso está subindo, a gente tende a estar mais para fora, mais expansiva, mais comunicativa. Nas fases pré-menstrual e menstrual, a gente tende a estar em níveis menores. Tende não, né? A gente está com os níveis de hormonais num outro ritmo, e a gente tende a querer ficar de forma mais recolhida, né? Mais quietinha, mais na caverna, como a gente chama, tá? Então, vamos falar de fase por fase aqui. A primeira fase que eu quero falar é a fase da anciã, é a fase menstrual. Cris, mas que nomes são esses? Para que falar anciã? Para que falar feiticeira? Para que falar mãe? Cris, me ajuda, porque eu tô chegando aqui agora, nunca ouvi esses nomes. O que significa isso? Para que isso? Esses nomes são os arquétipos, são modelos, são representações, são características que nos ajudam a entender da nossa psique, da nossa alma, do funcionamento da nossa alma. A gente tem o comportamento, a parte física, e a gente tem uma alma, a gente tem uma psique também que regulam ali, que controlam o que a gente pensa, o que está gravado, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa identidade. Então, quando a gente traz esses arquétipos, a gente está trazendo conhecimento, está trazendo para consciência essas características que a gente pode apresentar em determinados períodos. Então, na fase pré-menstrual, que a gente considera ali a primeira fase do nosso ciclo, na fase menstrual, desculpa, a anciã. O que vocês pensam quando eu falo anciã?
anciã, uma velha, sábia, sabedoria, alguém que já passou por muitas coisas na vida, porque o tempo, ele não é o tempo por acaso. Quando a gente chega numa idade mais avançada, significa que a gente já viveu muitas coisas, então a gente está em sabedoria. A menstruação, a fase menstrual, ela é exatamente isso. Ela representa essa fase de sabedoria. E o que essa sabedoria vem nos ensinar, principalmente com essa simbologia do nosso corpo de liberar esse sangue? Essa sabedoria vem nos ensinar sobre deixar ir, sobre soltar, sobre desapegar. Então, as características, as forças dessa fase menstrual são sabedoria, ordem, equilíbrio, harmonia, desapego, né? Deixar as coisas irem, respeitar aquilo que já foi, aceitar aquilo que já foi como foi, né? Então, é isso que a fase da anciã nos ensina. Qual é a sombra desse arquétipo da nossa menstruação? É quando eu fico ao contrário de tudo isso, é quando eu fico rígida, apegada, controladora, quando eu quero que tudo seja do meu jeito, quando eu quero reter as coisas. Muitas mulheres apresentam questões desafiadoras na sua fase menstrual porque estão muito rígidas, assim, ó, encolhidas, controle, querem saber de tudo, querem que tudo passe por si, querem saber que o sonho A vai ser realizado de tal maneira, vai ser começado no dia tal, vai terminar no dia X. É uma mulher controladora, ela quer que as pessoas sigam exatamente aquilo que ela faz, aquilo que ela diz. Então, essa fase todas as fases têm a sua luz e a sua sombra. A anciã traz essa luz da sabedoria e tem a sombra da rigidez. Então tu pensa aí na tua fase menstrual, como que tu te sente? Tu sente que tu aceita essa liberação de deixar ir, desse sangue vir, né? Porque o que é a menstruação? A menstruação acontece por quê? Primeiro porque teve a ovulação. Sem ovulação não tem menstruação. E a menstruação significa, então, que esse útero não recebeu um bebê, então o útero, ele faz toda essa limpeza daquela caminha, entre aspas, que foi preparada para receber um bebê e não veio. Então isso agora, essa caminha que foi preparada, que é todo o nosso revestimento uterino, que vai ficando mais grosso, mais todo formado ali para receber um bebê, não veio o bebê, ele vai se desmanchando, vai se diluindo para alguma parte o corpo absorve e aquilo que ele não consegue absorver, ele descarta, porque já cumpriu o propósito. E a gente levando isso para nossa vida, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, respeitar aquilo que já cumpriu o propósito na nossa vida e deixar ir. Então é isso, tá? Depois da fase menstrual, né, que é esse arquétipo que eu acabei de falar, vem a fase pré-ovulatória. Daí qual é o arquétipo da fase pré-ovulatória? O arquétipo da fase pré-ovulatória é a donzela. Então imagine uma donzela, eu até falei no início dessa live, eu dei o exemplo de uma deusa, que é a deusa Ártemis, ela é símbolo dessa fase também. A donzela, né, é quando aí a gente está começando a sair da caverna. Pensem que na fase menstrual a gente foi para a caverna, a gente está lá recolhidinha, né, passando todo o nosso momento da menstruação, e agora a gente começa a sair daquele momento, nosso nível de estrogênio começa a subir. O que é o estrogênio? O estrogênio que acontece nessa fase, ele é o hormônio da nossa fertilidade, ele é o nosso yang. Então o estrogênio, ele que dá esse
impulso, né? Ele que faz essa comunicação lá hormonal, né? Essa parte dos nossos neurotransmissores. Ele libera serotonina, dopamina, né? Então, serotonina, o hormônio do bem-estar, da felicidade. Dopamina, o hormônio do prazer, aquela coisa que a gente sente, né? Que é aquele prazer, principalmente aquela coisa imediata. Ai, comi um chocolate, coisa boa, é dopamina, né? Esse estrogênio que a gente vai liberando quando a gente sai da fase menstrual vai nos deixando mais animadas. E eu já vou aproveitar e fazer o vínculo com as luas, porque a lua serve de inspiração para a gente aprender sobre as nossas fases. Lá na fase da anciã que eu falei antes, é a lua nova, lua escura, caverna, né? Anciã. Aqui nessa fase pré-ovulatória, quem vem vindo? A minha donzela, a minha lua crescente. Eu não estou mais naquela escuridão da menstruação, eu começo a ver a luz que vai crescendo cada dia, ou seja, o nível de estrogênio que vai subindo, subindo, subindo até chegar no ápice, que é a ovulação. O que acontece na pré-ovulatória? Na pré-ovulatória a gente tende a ter mais disposição, é excelente para começar novos projetos, para a gente se desafiar, a gente pode se sentir mais corajosa porque a gente está tomada desses hormônios do bem-estar, da felicidade, do prazer. Então a gente tende a estar mais para fora, querendo fazer, é a fase do ímpeto. Se vocês imaginam uma donzela, né, uma jovem donzela, ela está animada para viver a vida. Então, por isso que os arquétipos são importantes, para a gente reconhecer as características. As características que podem ser de luz ou de sombra. Então, eu posso estar lá na minha fase pré-ovulatória, corajosa, animada para começar novos projetos e tudo mais. Assim como eu posso estar na sombra desse arquétipo, que é muito no mental. A donzela é o arquétipo do ar, que representa essa parte nossa da cabeça, da mente. Então, se eu estou na sombra nessa fase, eu posso me comprometer com algo a mais do que eu posso entregar. Eu posso estar muito pensativa, cabeça, sabe o cabeção a mil que eu falo aqui? A gente pode estar nessa sombra e aí a sombra impede de que a gente viva os atributos de luz dessa fase. Então eu posso estar vivendo uma fase pré-ovulatória, daí tu entra aqui na live, né, e escuta eu falar, na fase pré-ovulatória a mulher está se sentindo corajosa, fazer novos projetos, tirar aqueles projetos do papel e colocar em ação, e aí tu vai lá e diz, não, mas eu não tô me sentindo assim. Pode ser que tu esteja muito desconectada de ti, dos teus ciclos. Pode ser que tu esteja muito no mental. Falta vir mais pra cá, ó, pro coração, aterrar, que a gente diz também. Então essa fase pré-ovulatória tem que olhar para isso. Se eu tô nessa coragem, agindo com o meu coração, ou se eu tô totalmente no mental, racional, se eu tô prometendo coisas que eu nem analisei se eu posso fazer, que eu tô muito acelerada, né? Então tem que cuidar aqui. Isso, tá? E aí, o estrogênio tá subindo, subindo, subindo. Eu tô lá na minha fase pré-ovulatória. E daqui a pouco chega o ápice desse nível de estrogênio e acontece o quê? Acontece a ovulação. Todas bem-vindas, eu tô vendo vocês entrando aqui, mas eu tô explicando, já eu dou um oi aí. Se vocês tiverem perguntas, podem ir deixando aqui, tá? E a live também vai ficar gravada. Continuando, eu tô explicando sobre as fases do nosso ciclo e os arquétipos. Então eu saí da fase pré-ovulatória e cheguei na minha fase ovulatória. O que acontece na fase ovulatória? Primeiro, o grande evento do ciclo, que é a ovulação. Gente, sem ovulação não tem menstruação. E quando a gente está usando contraceptivos com hormônios sintéticos, a gente inibe a ovulação. Então, às vezes a gente acha que tá
tendo a menstruação real, que é a liberação do nosso sangue, lá do nosso útero, e não, a gente está tendo um sangramento, mas que não é a menstruação. A menstruação, ela só acontece quando acontece a ovulação. E a ovulação, ela começa a acontecer, gente, a corrida dos óvulos para chegarem nessa fase de liberação dos folículos, começa a acontecer 100 dias antes. Então, a ovulação que eu estou tendo nesse ciclo, os óvulos começaram a se preparar há 90 dias atrás. Então, tudo que aconteceu na minha vida durante esses 90 dias vão impactar em como eu estou me sentindo nessa ovulação de hoje, tá? Então, é legal a gente saber disso também, esse conhecimento, para a gente saber que o nosso corpo, ele vai absorvendo todos esses acontecimentos. Então, se eu tô dormindo mal, se eu tô me alimentando mal, se eu tô tendo uma alimentação muito inflamatória, né? Quais são os alimentos que mais inflamam? O trigo, laticínios, né? Alguns óleos vegetais também que inflamam o organismo, o álcool, o açúcar. Se eu tô tendo uma alimentação muito inflamatória, se eu não tô dormindo direito, se eu tô muito estressada, tudo isso durante esses 90 dias vão impactar nessa ovulação que vai acontecer hoje. E aí, o que acontece? Vem a ovulação, os óvulos são liberados e acontece isso naquele dia ali. E aí, o estrogênio despenca. Então, aquele hormônio que estava nos ajudando a produzir essa serotonina, a dopamina, ele começa a despencar. E aí, a gente vem na ovulação e já começa a entrar na próxima fase, que é a fase da pré-menstrual. Então é tudo muito rápido. Não dá pra dizer, a gente diz alguns dias, a ovulação acontece entre o 14º e o 15º dia do ciclo. Só que nada assim é estático, é tudo linear. Ele é cíclico, aos pouquinhos que tu vai saindo de uma fase e entrando na outra. Tu tá lá na fase pré-ovulatória, com toda essa disposição, com muito estrogênio alto, te sentindo mais corajosa para ir pra vida, te sentindo mais para fora. Daqui a pouco vem o ápice, que é a lua cheia, que é a ovulação. Tu tem a ovulação e já começa a descer o estrogênio, mas aí vem um hormônio, que é o hormônio progestação. Esse é o nome desse hormônio que a gente conhece como progesterona. E a progesterona, ele é um hormônio que vem com a ovulação. Então, às vezes, tu pode te perguntar, mas o que eu quero saber se eu tô ovulando, se eu não tô, se a minha menstruação não é menstruação, porque eu tô tomando hormônio sintético ou não? É porque a progesterona não é só para quem quer engravidar. A progesterona, ela é um hormônio que nos traz vários outros benefícios. A progesterona, ela ajuda a tranquilizar o nosso sono, ajuda em neurotransmissores que impactam diretamente na forma como a gente lida com o estresse. Então, sim, tu quer a progesterona, independente se tu quer engravidar ou não, porque a progesterona, ela vem principalmente para sustentar uma gravidez. Mas para quem não engravidou, não quer engravidar, ela também vem para aliviar todos esses sintomas que são importantíssimos. Todas essas funções que são importantíssimas, né? Então a progesterona, ela equilibra o estrogênio, ela reduz a inflamação no organismo, constrói músculos. A progesterona, ela promove o sono, protege contra doenças cardíacas. Sim, eu estou lendo aqui, gente, porque são muitos benefícios, tá, da progesterona. E ela acalma o sistema nervoso, tá? E torna mais fácil lidar com o estresse. E qual a fase que vem após a ovulação? A famosa TPM, que a gente conhece como tensão pré-menstrual. E aí a gente faz um link com aquilo que eu falei lá no início da live. A gente tá aqui escutando um monte de coisas sobre TPM, que é uma tensão pré-menstrual. É normal eu ficar
triste, depressiva, com dor, muitas cólicas. Não, não é normal. Se o nosso corpo está passando por todas as etapas que ele tem que passar, está gerando todos os hormônios, né, certinho, se a gente ovula e produz progesterona, dentre vários outros fatores, a nossa fase pré-menstrual não é para ser um pânico. Ela é para ser o que a gente chama, vocês já devem ter ouvido falar por aí, de tempo para mim, tempo para meditar, tempo para me cuidar. Então, olha a importância de tudo isso que acontece nessa coisinha que a gente chama de ciclo menstrual. São várias, é uma série de químicas que ocorrem dentro do nosso corpo e que são importantíssimas para a nossa saúde. Então o teu ciclo, ele não é só sobre isso que a gente aprendeu, que é uma coisa feia, que horror que a mulher cicla desse jeito, que fica em altos e baixos e que tem essa flutuação hormonal. Não, o teu ciclo, ele é sobre a tua saúde, ele é sobre a tua natureza, a nossa natureza, tá? Então, quando vem a ovulação, que é o ápice, que a gente chama de lua cheia, por quê? Por que a gente linka a ovulação com a lua cheia? Porque a lua cheia está lá esplendorosa, né? Ela e o sol, um de frente pro outro. Ela tá recebendo toda a luz do sol, a gente tá vendo ela lá linda, maravilhosa, toda iluminada. A mesma coisa acontece aqui internamente, porque chegou o evento do ciclo, o óvulo. O que representa um óvulo? A vida, a geração de uma nova vida. Então a mulher também sente isso no seu corpo e no seu comportamento. A tendência é que durante a ovulação a gente se sinta muito magnética, que a gente chama. É o arquétipo da mãe. O que significa uma mãe? Uma mãe se doa, uma mãe gera, uma mãe nutre. E quando eu falo mãe aqui, gente, não é só a mãe do filho humano. O arquétipo mãe, ele simboliza também como a gente age em relação aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Como tu está te sentindo hoje? Qual é a luz desse arquétipo? Gerar, nutrir, parir, se doar, saber se relacionar, dar e receber. Talvez tu esteja na sombra desse arquétipo, não quer doar, não quer se dar, não quer gerar nada, não consegue, se sente bloqueada, se sente procrastinadora, se sente travada. Tem que olhar para dentro. Talvez tu nem tenha percebido que o teu ciclo menstrual, como estão os teus hormônios, como está a tua saúde física, mental, espiritual. Tudo começa do sutil para o mais denso, do espiritual para o material. Então, quando a gente fala desse assunto, eu sei que eu dou uma ampliada, né? Que eu falo de várias coisas, mas o meu objetivo é que a gente comece a trazer consciência e fazer esses links que tá tudo integrado. Então, a fase ovulatória, ela é muito importante, sim, para que a gente possa liberar essa progesterona, para que a gente possa trazer a tranquilidade para o nosso corpo, para nossa saúde também, para lidar com o estresse, tá? Claro que existem 1001 outras coisas envolvidas no processo químico, fisiológico, né? Que daí não é a minha área. Mas, assim, da parte emocional, que é o meu foco aqui, que é como a gente trata essa parte emocional, como a gente faz o vínculo disso, o que eu quero deixar para tua reflexão é como está a saúde do teu ciclo hoje. Tu olha para isso, tu sabe se tu ovula, se tu não ovula. Cris, eu não tenho útero, Cris, eu tenho endometriose, Cris, eu já tô na fase da menopausa, tudo bem. Mesmo quem já passou essa fase ovulatória, que agora está na fase da menopausa, também pode acompanhar a sua ciclicidade. Só que agora, esse sangue que era liberado antes, ele está retido, ele é para gerar vida de uma outra forma. A menopausa também não é para ser um sofrimento. Outra hora eu falo mais sobre a menopausa, né? A questão das doenças que aparecem, endometriose, quem não tem o útero e tudo mais, também, tudo isso o teu corpo está te contando alguma coisa, tá?
É um sintoma que está ali para te mostrar algo. Na constelação familiar, a gente diz que as doenças, as situações desafiadoras, elas estão ao serviço do sistema. Elas estão mostrando algo que está em desequilíbrio, algum sofrimento que tem ali e que precisa ser olhado, tá? Então, conhecer, observar, mapear as tuas fases dos teus ciclos, reconhecer e aceitar que tu é cíclica é um grande primeiro passo. Daqui a pouco eu já vou falar como a gente faz a mandala lunar, tá? Então saí da fase ovulatória, da fase mãe, e agora eu começo a entrar na fase da feiticeira. Que arquétipo é esse? A fase da feiticeira é a fase que a gente chama da descida, porque a gente vai começar agora a entrar, a se preparar, né, para que, caso eu não tenha gerado um bebê, eu vou entrar na minha fase menstrual. E essa fase que antecede a fase menstrual, ela já requer mais recolhimento. Então é uma fase de mais recolhimento, onde meu estrogênio já está menor, o nível de estrogênio é para estar menor, então eu já tô me sentindo mais recolhida, com vontade de ficar mais quieta. E qual é o grande problema da TPM, que ficou tão conhecida como tensão pré-menstrual? Que a grande maioria de nós não respeita essa fase. A gente quer continuar lá em cima, a gente quer continuar como se os hormônios estivessem a 1000, a gente quer em níveis elevados, a gente quer continuar no arquétipo anterior, a gente ama. Qual é a fase que as mulheres mais amam, aliás? As mulheres amam a fase da donzela, que é ali quando o estrogênio tá subindo, né? Mas a gente não é feita só da fase da donzela, a gente entra nessa fase também da descida dos níveis de estrogênio, a gente entra na fase da feiticeira. Se a gente já se observa, se cuida, a gente cuida de nós mesmas, cuida da nossa saúde, da saúde do nosso ciclo, a tendência é que a gente chegue numa fase pré-menstrual já sabendo que a gente precisa de mais recolhimento, de mais cuidado, a gente vai se acolher. E aí a nossa feiticeira, que é esse arquétipo, vai trazer o quê? Criatividade, porque a gente cria dentro, não é aqui fora no mundo da bagunça, um barulho tremendo, correria que a gente cria. A gente cria quando a gente está conectada com o nosso mundo interior, e esse é o convite desse arquétipo da fase pré-menstrual, da feiticeira, para que a gente se conecte com a nossa criatividade. Essa feiticeira, ela também traz um despertar. A gente vai descendo nessa caverna pra gente encontrar aquilo que a gente tem de mais precioso. E a feiticeira, ela coloca uma lupa naquilo que a gente não quer olhar. Também essa fase serve para isso, pra gente entrar aqui dentro e ver como é que estão as coisas. Então, se eu tô me sentindo insegura, cheia de medos, a feiticeira nos convida a olhar para isso. E aí, por isso que é tão desafiador lidar com essa fase, porque a gente não quer olhar para as nossas sombras, a gente só quer olhar para a luz, a gente só quer o estrogênio alto, a gente só quer o agir, o fazer, o vir aqui fazer lives e mostrar o que tá fazendo e enfim. Aí essa outra parte que a feiticeira convida, que é a fase pré-menstrual, simboliza a fase pré-menstrual, a gente não quer, mas ela vem com tudo e diz: olha para essa insegurança, o que essa insegurança está falando de ti, o que esses medos estão falando de ti, o que essa rigidez está falando de ti. Desapega, né? Porque ela já está preparando a gente para a próxima fase, que é a menstrual, que a gente falou antes, lá no início, que é de liberação. Então aqui a gente diz que a fase da feiticeira é a fase da revisão, tá? A fase da revisão. É revisar aquilo que serve, aquilo que não serve. É muito bom na lua, e a lua aqui é a lua minguante. É muito bom fazer limpeza, descartes, né? Tudo aquilo que precisa ser deixado de lado, que não serve mais para ti, tu já vai revisando. Fisicamente é bom fazer organização nos armários, roupas que não servem mais, objetos, pensamentos, sentimentos, escrita terapêutica. Tudo isso nos ajuda a nos centrarmos mais em nós mesmas,
a respeitar essa fase. E aí, se tu tem um monte de cólica nesse período, se tu sofre muito, é justamente porque tu está resistindo a isso. Eu tinha colocado aqui uma pergunta para responder também nessa live, com base no que vocês me perguntaram lá no inbox, e eu botei assim, ó, qual é o grande desafio? É a mulher se permitir a descansar, é a mulher se permitir a dar a pausa. Há uma grande dificuldade nisso, de se permitir descansar sem culpa. E nessa fase pede mais descanso. A gente não tá como lá na pré-ovulatória e na ovulatória, que a gente tá com os hormônios com os níveis mais elevados, que a gente está extremamente para fora e se sentindo mais expansiva. Agora a gente chegou numa fase de mais recolhimento. E aceitar isso dói. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de que descansar é preguiça, não traz resultado, é coisa de preguiçoso. Tu não está dentro do padrão reconhecido pela sociedade. Descansar é visto quase como uma coisa ruim, errada. E a gente vem mudando esse padrão. Descansar é preciso. Cris, então agora eu vou fazer que nem a tribo lá que tu falou no início, que tu deu o exemplo de uma tribo indígena onde as mulheres ainda cultuam esse ritual de quando está na fase pré-menstrual e menstrual de não fazer nada, de ficar lá numa tenda e tudo mais, que não pode tocar nos alimentos. Não, cada um vai adaptar para sua realidade. Não tô dizendo assim, ó, nesse dia que tu chegar na tua fase pré-menstrual e menstrual, tu diz lá pro teu chefe que tu não vai mais trabalhar, que tu precisa ficar em casa descansando. Não, tu vai ver o que é possível fazer. Tu vai adaptando a tua rotina. Se tem coisas que tu pode fazer, que tu pode combinar, a Joyce tá dizendo aqui, sinto-me culpada de ficar descansando. A gente sente. E eu contei esses dias lá que eu senti culpa também de ter um trabalho onde eu tenho mais liberdade de horário, onde eu tenho liberdade geográfica. A gente sente culpa de estar fora do padrão. E isso é uma coisa sistêmica também, que em outro momento eu falo mais sobre isso, mas hoje, para falar de ciclicidade, eu quero focar muito nisso como desafio, quando a gente começa a entender como nós funcionamos, a entender sobre os nossos ciclos. Quando a gente começa a se respeitar, a gente começa a entender que descansar é tão necessário quanto ir para o mundo, quanto trabalhar, quanto mostrar a cara, quanto estar expansiva, quanto apresentar os resultados, quanto fazer o que tem que ser feito. O descansar, ele deve fazer parte dessa lista também. E vão ter situações, vão ter dias, vão ter momentos da tua vida que tu vai estar mais expansiva, mais para fora. Ah, tô entregando um projeto grande, tô realizando um sonho. Essa semana, esse mês eu vou ter que estar mais focada. Tudo bem. Aí depois disso tu vai lá, agora eu entreguei isso, agora eu vou tirar um descanso, eu vou fazer um descanso. Mas na maior parte do teu tempo, que tu traga uma harmonia pra isso, que tu não fique só na tua guerreira, né? Porque senão essa guerreira, que é pra ser uma mulher que conquista, que tem saúde, que tem abundância, que tem uma vida próspera, o que acontece com essa guerreira? Ela fica uma guerreira ferida, porque ela não para nunca, né? Então, a feiticeira, que é a fase da pré-menstruação, ela é um arquétipo que ela nos ensina sobre isso. É preciso descansar, é preciso encarar aquilo que tem que encarar, então encare as tuas sombras. Ela também nos ensina sobre o nosso lado mais místico, mais intuitivo. Muitas de nós se perdeu disso, né? De sentir alguma coisa, saber que isso não é pra mim, isso aqui não tá me fazendo bem, eu sinto que tá na hora de mudar. A gente perdeu essa conexão com a nossa intuição, né? Porque isso foi sendo tratado como algo, isso aí é invenção da cabeça, essas mulheres loucas aí que ficam tendo intuição. Tá comprovado cientificamente? Não tem comprovação, então não serve, né? Sendo que até a própria ciência agora já tá mudando, né? Já tá entrando muito mais nesse mundo místico que a gente chama, nesse mundo energético, no mundo das coisas que a gente não vê, que não tem uma explicação racional, mas que faz parte da nossa vida. Então, assim, mulheres, o principal recado hoje é: invistam em vocês, em autoconhecimento, se conheçam.
No início dessa live eu falei da Ártemis, da deusa Ártemis, que diz: para alcançar, para atingir um alvo, para alcançar um objetivo, primeiro é necessário que a gente tenha um centro de partida. E esse centro de partida, quem é? Nós mesmas. Quem somos? Nós mesmas, né? Nós devemos ser o nosso ponto de partida para poder chegar nos objetivos onde a gente quer. E aí, se vocês têm alguma dúvida, coloquem aqui no chat algum comentário, também depois na gravação lá, né, quando forem assistir, vocês podem deixar também as dúvidas de vocês. E para ir se encaminhando para o encerramento, eu quero falar um pouco sobre como a gente faz para começar a se conectar mais com os nossos ciclos. Eu super indico a mandala lunar ou o diário, tá? É uma forma assim que eu usei já muito a mandala lunar, aí depois que eu ganhei o Gabriel, depois que ele nasceu, eu parei de fazer a mandala lunar, fazia só mais o diário, né, de escrever aquilo que eu tava sentindo, anotando, daí, hoje é lua, como eu amamentando também não tava tendo a ovulação, então eu me guiava pela lua, então eu colocava, lua crescente, estou me sentindo assim, 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 lua nova, estou, né, então como eu não tava ovulando, eu fazia dessa forma. Agora eu voltei a preencher a mandala lunar, por quê? Porque a mandala lunar, principalmente quando tu faz 3 ciclos, ou seja, 3 ciclos completos, tu começa a ter uma base de quais padrões tu está vivenciando nesse momento. Então eu escolho lá algumas coisas que eu quero acompanhar do meu ciclo e vou anotando na mandala lunar. Gente, quem quiser, tem o site da mandala lunar e lá tu pode baixar os diagramas da mandala lunar, tem questionário para responder, tá? É acesso gratuito. Entra lá no site da mandala lunar e já baixa a tua mandala lunar e sente, experimenta. Por mais que tu ache assim, mas eu não vou ficar todo dia me analisando, me olhando, falando se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô isso, se eu tô aquilo. Experimenta. Para que a gente construa um novo eu, a gente precisa deixar o nosso velho eu. Então tu precisa também te desafiar com coisas novas. Se tu acha que isso é um desafio, perfeito, porque tu precisa de desafios para mudar. Então vai lá, baixa a mandala lunar. Em outros momentos, né, quando eu fazia antes, eu desenhava a minha própria mandala lunar. Já era um processo criativo, já era um processo de conexão comigo mesma. Hoje, né, nessa nova fase com a maternidade junto, eu já fui lá e já imprimi a mandalinha pronta, que é mais prático, tá? E aí eu, por exemplo, eu tô acompanhando o sono, que é uma coisa que com a maternidade a gente fica, né? Quem é mãe aí de criança pequena sabe como é que a gente fica, né? O sono mexe muito nessa questão do sono. Eu tô acompanhando a minha alimentação e a minha hidratação. Quanto de água eu bebo, se eu tô me alimentando, se a minha alimentação tá muito inflamatória ou não. Todo dia eu vou lá e anoto, né? Tô cuidando também da atividade física, a parte de disciplina. Então eu escolhi algumas coisas, porque não adianta a gente querer olhar para tudo ao mesmo tempo. Então eu escolhi essas questões para ir acompanhando diariamente. E aí eu escolho uma cor para cada uma dessas questões. E, por exemplo, o sono, se ele tá bom, é a cor roxa. Se o sono tá ruim, eu não pinto. E se o sono está muito ruim, eu pinto de roxo mais escuro, né? Então eu faço um índice, né? Para isso que eu quero acompanhar. E aí, todo dia eu vou lá e penso, né? E lembro, como é que foi meu dia hoje? Como é que foi minha noite de sono? Minha noite de sono foi boa. Vou lá e pinto aquela partezinha que eu dediquei pro sono, pinto de roxo. Hoje o sono, meu Deus, não teve jeito, foi péssimo, não dormi, não... Vou lá e pinto de roxo mais forte. E assim eu vou fazendo todos os dias e fica aquela mandala toda colorida. E eu também faço anotações de coisas como... hoje foi um dia que eu tava me sentindo muito irritada. Nossa, hoje eu tava super disposta, tava super animada. O que vai acontecer? E quando tem coisas mais críticas, eu escrevo. Sabe como se eu estivesse na terapia? A gente chama isso de escrita terapêutica. Eu vou lá e sem limites, assim, né? Eu vou lá e escrevo tudo.
Porque aquilo ali é pra mim, é a minha verdade. Eu escrevo, hoje eu notei que eu tava me sentindo procrastinadora, por isso, por isso, por isso. Eu me culpei, daí eu me chicoteei, né? Eu digo aqui o termo do usar o chicotinho. Eu me chicoteei por isso, daí eu fiquei mais triste, gerei mais tristeza, isso me puxou pra baixo, daí aconteceu tal coisa. Assim como eu conto coisas boas também, né? Porque altos e baixos, isso é ciclicidade. Hoje foi um dia maravilhoso, eu consegui realizar tal e tal coisa, eu meditei, eu preenchi minha mandala, eu tive tempo de qualidade com a minha família, eu fiz um almoço hoje para nós, a gente teve um tempo de qualidade juntos na hora do almoço. Vou colocando ali. Gente, e dessa forma eu vou tendo um verdadeiro guia de como está a minha saúde, não só física, mas também o meu ser mental, espiritual, o que eu tô produzindo de pensamentos, de sentimentos. Então a mandala lunar, claro que é uma sugestão e é um dos caminhos, né? É excelente para isso. Se tu quer começar a te conhecer, a te conectar contigo mesmo, começa a fazer a tua mandala lunar, que tu vai poder se conectar mais e conhecer mais sobre o que é essa tal de ciclicidade feminina. Então, é isso, tá? Agradeço a todas vocês que entraram aqui, que dedicaram um tempo para assistir, né? Se depois surgirem dúvidas, coloquem lá também na gravação, vai ficar gravada, eu vou deixar essa live disponível, a gravação lá no canal do YouTube, vão lá, se inscrevam. Tem uma série de lives lá no canal do YouTube falando só sobre ciclo menstrual. O nome da série de lives é Conheço o Seu Ciclo Menstrual. Eu fiz 8 lives na época, quando eu estudei mais a fundo sobre os ciclos, quando eu li o livro Que Nunca Te Contaram Sobre o Seu Ciclo. Então, tem muito conteúdo lá. E é dessa forma que a gente vai se ajudando, uma pegando na mão da outra, uma compartilhando conhecimento com a outra, para que a gente realmente acesse esse nosso poder criador, o nosso poder gerador, o nosso poder de viver em harmonia com a abundância. Porque eu vou repetir o que eu falei no início dessa live. A vida é abundante, a vida é próspera. Se a gente se conecta com isso, se a gente também produz pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes abundantes e prósperas, a gente se conecta com isso que já está disponível e a gente gera uma vida uma vida abundante, uma vida próspera. E tudo começa por ti, por dentro. A vida acontece de dentro para fora, do micro para o macro. Então, se tu tá te sentindo aí uma verdadeira guerreira ferida, muito conectada só no teu cabeção a mil, só no teu mental, olhando só pra fora, olhando só pros outros, só rolando barra de rede social aí e te enchendo de informações, te comparando, te achando o último ser da Terra, tá na hora de parar e de olhar pra dentro, de olhar pra ti, tá? E esse aqui é um caminho. Tá? Se conhecer, se conectar. E até a próxima quinta-feira.